Eu sou a professora do Instituto Federal de Santa Catarina, Vanessa Luiza Tuono Jardim, e vou conversar hoje aqui no primeiro bloco do nosso programa com a Dulce Castro Quevedo, que é gerente de planejamento da Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina e coordenadora da Rede Interagencial para Informações da Saúde do Estado de Santa Catarina, a RIPSA no Estado. Ela irá conversar conosco sobre a importância de elaboração de indicadores como ferramentas essenciais para o processo de tomada de decisão e gerenciamento das ações em saúde. Informamos aos nossos alunos de educação à distância que perguntas à nossa convidada podem ser encaminhadas pela tutoria do Polo, além das perguntas que já foram postadas nas atividades do ambiente virtual de aprendizagem e que vão ser abordadas aqui na entrevista. E os nossos demais telespectadores podem também encaminhar perguntas pelo e-mail tv@ifsc.edu.br. Repetindo, tv@ifsc.edu.br. Este e-mail está registrado abaixo da tela, que vocês estão assistindo o programa. A promoção desse programa Falando Sério é do curso de especialização em gestão em saúde do Instituto Federal de Santa Catarina, na modalidade à distância da Universidade Aberta do Brasil. Gostaria só de esclarecer que a gente vai dividir a nossa conversa com a Dulce. Boa noite, Dulce. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui conosco. A gente vai conversar com ela um pouco baseado nas perguntas que já foram enviadas pelos alunos da especialização sobre a estrutura da RIPSA no estado de Santa Catarina. Depois falaremos um pouco sobre a capacitação tanto para manutenção de dados quanto para utilização desses dados nas políticas públicas, na criação de leis, a interação dos indicadores com as políticas de saúde. Falaremos um pouco sobre qualidade dos dados e depois sobre alguns indicadores específicos do estado de Santa Catarina. Gostaria então de passar a palavra para a Dulce, para que ela fale um pouco sobre as principais atribuições da gerência de planejamento da Secretaria e os aspectos relacionados à RIPSA. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui participando deste programa com vocês. E então, como a Vanessa colocou, eu sou gerente de planejamento da Secretaria do Estado da Saúde. Minha formação, eu sou enfermeira, já trabalhei na ponta como assistência e hoje estou na área de planejamento da Secretaria. Essa gerência, a gerência de planejamento, ela atua na área dos planos, do programa, plano plurianual, a questão toda da parte financeira, a estruturação da Secretaria de Estado da Saúde. Como coordenadora da RIPSA no Estado, como a RIPSA foi um projeto piloto, a minha função seria organizar a RIPSA no estado de Santa Catarina. E a gente começou esse trabalho no final de 2007, início de 2008, e estamos até então ainda neste processo de implantação da RIPSA no estado. Bom, conversando um pouco então sobre esse processo de implantação, Dulce, quais são as instituições, né, no sítio da RIPSA são citadas algumas parcerias, né? Quais são o papel, quais são as instituições e como essas instituições contribuem para a criação e processo de funcionamento da rede? Bem, acho que, primeiramente, acho que a gente tem que contextualizar um pouquinho, né, o que é a RIPSA no Estado e até, eu já havia lido algumas perguntas, né, como é que se deu a RIPSA em Santa Catarina. Então, a RIPSA, a nível nacional, ela foi criada já há mais de 10 anos, em 96, e é uma rede onde várias instituições com o objetivo de trabalhar os dados e os sistemas de informação em saúde. E eles começaram a ver a necessidade porque esses dados no nível nacional, eles são apresentados por região, estado e capitais. Então não está desagregado esses indicadores a nível municipal. E para que isso acontecesse, então, eles criaram a ideia de fazer 5 estados pilotos para ver se tem condições de desagregar esses indicadores a nível municipal.
Haja visto que quando a gente trabalha com números pequenos, populacionais principalmente, fica difícil alguns indicadores de serem construídos. Foram então escolhidos 5 estados, um em cada região do Brasil. Então Santa Catarina foi escolhido pela região sul, depois nós temos Minas Gerais, nós temos Tocantins na região norte, a Bahia na região nordeste e Mato Grosso do Sul pela região centro-oeste. Centro-oeste? Sudeste? Bom, enfim. Centro-oeste. Enfim. E então a forma, os critérios para que esses estados fossem escolhidos como piloto se deu através de uma manifestação da Secretaria de Estado junto ao CONAS e ao Ministério e à OPAS, e quem foi mais ou menos um critério assim, de quem chegasse primeiro com essa manifestação. Então Santa Catarina foi escolhida e nós começamos o trabalho de implantação da RIPSA aqui no ano de 2007. Quais são as instituições no estado de Santa Catarina? Bem, aí a gente, para constituir uma rede, o estado ele coordena o processo, mas ele convidou a Universidade Federal do Paraná, de Santa Catarina, convidou o IBGE, convidou o DataSUS local, o IBGE regional, o DataSUS regional, a Agência Nacional de Saúde da região, eu agora estou... Secretaria de Estado. A FECAM, que é a Federação dos Municípios, Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e entre outras instituições. Também chamamos a Unisul, Univale e outras. Algumas estão participando e outras não conseguem participar ativamente. E como elas contribuem para esse processo de implantação da RIPSA no estado? Bem, aí como é que funciona isso, né? Como é que funciona essa rede? Essa rede ela funciona através de reuniões, que é chamada oficinas de trabalho, ou OTI, que são essas oficinas de trabalho, onde esse grande grupo se reúne para debater quais são os indicadores que serão publicados, qual será o tema escolhido para debater durante o ano. E depois esse grupo se divide em pequenos grupos, como já consta na página e muitos alunos já viram, em indicadores socioeconômicos e demográficos, indicadores de mortalidade, indicadores de morbidade e fatores de risco e de cobertura e recurso. No nível nacional, cada um deles é um grupo separado. Nós temos o grupo só de demográfico no nível nacional, só socioeconômico, mortalidade, só de morbidade, de fatores de risco, e nós aqui reunimos esses grupos. Por quê? Primeiro, porque nós estávamos começando, nós não éramos um grupo tão grande que desse conta de estar trabalhando um grupo de indicadores, então a gente juntou socioeconômicos e demográficos pela sua afinidade, mortalidade, morbidade, fatores de risco, cobertura e recurso. Então esses grupos se reúnem e debatem a conceituação de cada indicador, partindo sempre do que já existe nacionalmente. Então os indicadores que já foram elencados nacionalmente, a gente revisa esses indicadores e vê qual é a possibilidade deste indicador ser desagregado, porque ele já existe, nós já temos para o estado de Santa Catarina. Mas nós conseguimos, por exemplo, na mortalidade infantil, um exemplo, desagregar ele a nível de município. Então esse é um questionamento que se faz. Por exemplo, se nós temos um município com uma população de 2.000 habitantes, se um evento acontecer lá e nós formos fazer o indicador, a gente vai estar distorcendo, ele vai dar um indicador de 60%, 70%, 80%, né? Vai ser altíssimo, na realidade é uma distorção do indicador. Então aí, neste momento, é debatido e a gente vai dizer, bom, não vamos publicar este tipo de indicador, ou vamos publicar, mas colocar uma ressalva de que não podemos utilizar para pequenos números. Essa é a atividade da RIPSA. Como você comentou sobre a organização, né? Quem pode participar das oficinas de trabalho interagencial em cada unidade da federação?
Bom, primeiro, como a gente falou, é uma rede, a RIPSA é uma rede aberta. Claro que nós convidamos, parte de um convite, no caso aqui da Secretaria de Estado da Saúde, da coordenação, para que a entidade participe, mas hoje, como já tem várias outras entidades, quem tem disponibilidade e vontade de participar, ela é aberta e é só fazer como é que eu posso dizer assim? Acenar uma solicitação, né? Que a gente está aberta para participação. As 5 famílias de indicadores basearam-se na RIPSA Nacional. Sim. A mesma estrutura da RIPSA Nacional. Foi enviado por um dos nossos alunos do Polo de Palhoça a questão: que conceito, né, ou que critério foi utilizado para a criação dessas categorias? Bem, como eu falei, que é a nível nacional, eu não tenho a ideia, assim, na realidade a gente tem que pensar que todos os dados para a gestão nós precisamos de dados populacionais, então por isso demográficos, socioeconômicos. Quando a gente pensa em IDH, em IDS, a gente tem que ter estes dados, né? Na questão da cobertura, essa cobertura, ela está pensando também como é que esses sistemas de informação estão chegando, como é que esses dados, que até tem perguntas, chegam nos sistemas de informação. Qual é a cobertura desses sistemas de informação? Então, por isso, esse grupo de indicadores de cobertura. Recursos, porque a gente tem que pensar assim, que recursos nós temos na saúde, quantas consultas, quantos procedimentos que estão sendo ofertados para essa população. Se a gente pensa, e um dos objetivos principais da rede é contribuir para a gestão, então a gente tem que pensar assim, em indicadores que possam balizar um planejamento, né? Que a gente possa pegar esse indicador e ver, bom, eu tenho áreas que estão faltando recursos, né? Nós não temos profissionais, ou a gente não tem equipamentos, ou está diminuindo a quantidade de exames naquela região, naquele município. Para isso que serve o indicador, para que o gestor, a partir daí, possa trabalhar. Então, ele foi mais ou menos baseado nessa lógica. A mortalidade, porque também a gente tem que saber como é que está a saúde, mais ou menos por este caminho. Ainda sobre a estrutura da RIPSA, Dulce, quem gerencia os gastos da manutenção da rede nos estados, a transmissão de informação dos municípios, né? A questão de financiamento, como isso funciona na rede? Bem, falando assim, a nível nacional, a RIPSA ela tem uma parceria com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, onde tem um termo de cooperação técnica e dali saem os recursos. O Ministério repassa para a OPAS e a OPAS financia a questão das publicações, dos folhetos, que esse aqui é do nível nacional. No caso do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, na questão das publicações, que está financiando. Fora isso, gastos, recursos assim, maiores, a gente não tem muito gasto para viabilizar o processo da rede. Desde a criação da RIPSA, né, na sua opinião, na sua visão, a RIPSA nacional desde 1996 e aqui desde 2007, né? Na sua opinião, houve melhorias nos indicadores, na utilização deles? Olha, na minha opinião, houve melhoria sim na questão do sistema de informação. Eu vou começar falando principalmente da questão do sistema de mortalidade. Uma das situações que aconteciam muito a nível nacional é as causas mal definidas, por exemplo, né? E com isso, com essa visualização e essa demonstração através desses indicadores, o Ministério da Saúde ele fez várias capacitações, principalmente nas regiões onde o sistema era mal informado, onde nós tínhamos problemas, inclusive no preenchimento da declaração de óbito, para que isso fosse melhor informado, para que esses dados fossem colocados no sistema com uma qualidade melhor, mais fidedigna. Então a RIPSA com certeza vem a contribuir
melhorando esse sistema de informação. Já para Santa Catarina é meio cedo para a gente começar a dizer o que melhorou, né? Porque a gente está utilizando os sistemas que estão aí, de nível nacional, e para a gestão eu posso dizer que já melhorou, porque nós conseguimos na Secretaria de Estado várias áreas estão contribuindo, estão trabalhando, e a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, e esse trabalho conjunto de colocar a importância do indicador de saúde para a gestão, isso fez uma diferença já no trabalho dentro da Secretaria. Acho que vieram muitas dúvidas relacionadas e é interessante a gente abordar essa temática. Qual é a logística de alimentação dos dados, né, que são enviados à RIPSA? Como o gestor lá no município contribui para isso? Né? Qual é a responsabilidade dos profissionais que estão na ponta, atuando principalmente na atenção básica, dentro dos hospitais? Qual a responsabilidade deles? E uma questão muito interessante que foi levantada. Esses dados são analisados, estudados, questionados? Como se organiza até que eles sejam publicados e disponibilizados? Bem, na realidade, como a gente colocou, a RIPSA, que é a rede, ela utiliza os dados disponíveis nos sistemas de informação do DataSUS. Esses sistemas de informação do DataSUS, que é o SIM, que é o Sistema da Mortalidade, o SINASC, que é de nascidos vivos, o SINAM, que é de agravos, o CIA, que é o do Sistema Ambulatorial, o CIH, que é o Sistema de Informação Hospitalar, a gente utiliza estes sistemas. Então, a gente não inventou a roda, não tem um sistema próprio para a RIPSA. A RIPSA usa as bases de dados existentes fornecidas pelo DataSUS. Então, a grande importância é que cada município informa esses sistemas, né? O município vai informar o sistema ambulatorial, o número de consultas, vai informar o número de procedimentos. Na questão hospitalar, ele vai informar as suas AIHs, quantas internações ocorreram e por que ocorreram. E por isso, como eu coloquei na questão do sistema de mortalidade, a importância de quem está fazendo este trabalho, essa informação, ser capacitado, a importância de quem está preenchendo uma ficha, uma declaração de óbito, saber o que está preenchendo, né? Com seriedade, né? Com seriedade. E quem está fazendo esse trabalho no município, na maioria das vezes a gente sabe que, em função, ele tem que preencher vários sistemas. E com isso, muitas vezes, eles não sabem a importância daquilo, não só para a gestão daquele município, como para a gente saber dados epidemiológicos. Como, por exemplo, do que está adoecendo aquela população daquela região. A gente muitas vezes encontra dados que Santa Catarina nem tem essa patologia, e tem lá um caso, 2 casos, que a gente sabe que cólera, por exemplo, já apareceu, e que a gente sabe que nós não temos, né? Então, foi um erro de informação, né? Não tem notificação do caso, mas está no sistema como se existisse. Isso é um erro na hora da gente estar digitando um código que tu digite errado, vai dar uma informação errada. Comentando sobre a qualidade das informações disponibilizadas, né, a partir dos dados do DataSUS, na sua opinião, refletem a realidade da região? E depois de compilados, acho que foi analisado muito os 2 caminhos, né? Como o gestor contribui para encaminhar as informações e, em seguida, como ele pode se valer delas, né? Uhum. Então, quanto tempo se leva, né, a partir do envio de informações, análise feita, se essa reflete a realidade da população, da região, e depois para se elaborar uma estratégia em cima daquela realidade? Bem, Santa Catarina a gente tem os dados bem próximos, né? Nós não temos uma defasagem, como acontece em outros estados a nível nacional, uma defasagem que alguns alunos até perceberam e fizeram perguntas, que só tem dados a partir até 2007. Nós temos dados em Santa Catarina até já fechados, claro, que ainda vão ter que ter ajustes, mas já de 2010. Hoje, se a gente entrar no Tabinete do Estado, nós vamos encontrar dados referentes ao ano de 2009 fechadinhos e 2010 sendo fechados.
Isso ajuda porque se o gestor utilizar o sistema de informação e fazer um indicador, ele tem a possibilidade, primeiro, de ver se tem uma mortalidade destoante, ele pode rever esse dado, ele pode ir lá buscar a causa daquela morte, ou que aquela morte não existiu e a gente pode rever esse dado. Mesma coisa no nascido vivo ou numa patologia. E com isso a gente pode planejar com mais facilidade. Hoje nós no Estado, em função da troca, né, da gestão, a gente está começando a trabalhar, elaborar o Plano Estadual de Saúde. Para a gente elaborar um plano, a gente tem que ter o quê? Um diagnóstico. Para fazer o diagnóstico, a gente faz baseado no sistema de informação. Então a gente vai fazer o diagnóstico da região, a população, a morbidade dessa população, a mortalidade dessa população, aonde que estão os recursos, né, da saúde. Então tudo isso a gente precisa de dados recentes. Se a gente tem dados defasados, fica mais complicado fazer um planejamento adequado. Pensando sobre a facilidade, né, que esses indicadores nos trazem para o monitoramento da saúde, quais são as maiores dificuldades e desafios encontrados para a disponibilização desses indicadores? É burocrático? É a qualidade da informação? Quais são os desafios que a RIPSA no Estado tem enfrentado? Eu acho que é um conjunto, né, de fatores, porque a gente sabe, como eu coloquei, que os sistemas de informação, eles são preenchidos, eles são realizados por profissionais dos municípios, muitas vezes não capacitados para tal, né? Então, com isso, tem alguns indicadores que a gente... Não é indicadores, vamos colocar assim, alguns dados. A base de dados, em alguns momentos, ela não é precisa, né? Uma base de dados, por exemplo, que é o CNES, né? Que ele vai falar sobre os estabelecimentos de saúde, os profissionais de saúde. A gente sabe que não tem crítica nesse sistema, então hoje um município ele abre uma clínica, coloca lá, mesmo ela sendo privada, mas atendendo pelo SUS, coloca lá, registra lá no CNES e daqui a um ano fecha, mas a clínica continua lá, cadastrada. Mesma coisa um profissional de saúde, ele está cadastrado no município de Tubarão, aí agora ele não atende mais em Tubarão, ele atende lá em Laguna, mas ele continua em Tubarão. E aí Laguna até muitas vezes agora está começando a ter a crítica, daí Laguna não consegue cadastrar ele em Laguna porque ele está cadastrado em Tubarão. Então essa questão do sistema de informação e quem está por trás disso, ou seja, que é o município que está fazendo esse cadastro, cadastrando os dados, porque os dados são cadastrados, como eu falei, pelos municípios. Então a importância desse profissional ser capacitado é enorme, para que os dados fiquem o mais próximo da realidade. E a gente sabe que tem distorções, mas como é que a gente vai saber se tem distorção ou não? Utilizando o dado. Então, a partir do momento que a gente utiliza o dado, que a RIPSA constrói um indicador em cima desse dado, que o gestor olha para esse indicador, ele vai conseguir ver que, opa, tem alguma coisa errada. Então, nessa construção, esse processo de construção, a gente tem que fazer e colocar e publicar. Muitas vezes eu já ouvi falar assim, mas como é que vocês estão publicando desses dados? Eles não estão tão corretos assim. Mas só tem uma maneira da gente ver se está certo ou não. A gente tem que botar o carro na rua e ir trocando a roda com ele andando, porque senão a coisa não funciona. E o planejamento, na realidade, se a gente analisar, ele é assim. A gente planeja, vai acompanhando, vai monitorando e vai consertando as suas falhas no percurso. A gente percebe que tem um indicador que não está bem e vamos fazer então capacitações para que possa melhorar aquele dado, aquela informação. Todo indicador ele é construído a partir de um dado. Então este dado ele tem, que é uma patologia, ele é colocado, disponibilizado no sistema de informação, a gente vai colher esse dado e fazer o indicador. Então esse é um processo e lógico que no caminhar desse processo ele pode ter alguma falha.
referente à minimização, né, das falhas, a melhora da qualidade da informação. Existe algum projeto ou houve, né, algum treinamento específico para os servidores do município no aspecto de qualidade da informação e alimentar os dados da RIPSA? Assim, na realidade a gente tem capacitações já normais, né? Vamos supor assim, já era de antes da RIPSA. Com o evento da RIPSA no estado, nós tivemos um curso de especialização em planejamento em saúde e informação, gestão da informação em saúde, que foi aberto também para municípios, né, profissionais da rede. E com isso fomentou mais o uso da informação, do indicador, dos sistemas de informação. Aí o uso do Tabnet e do Tabwin, né? Como que eu vou utilizar esses recursos? Então teve capacitações para esses grupos que estavam na especialização. Existem outras especializações que também se fomentou o uso. Como eu falei, dentro da Secretaria de Estado também aconteceu esse fomento do uso do dado, de puxar o dado do banco de dados, então teve capacitação. E na ponta, lá para o município, as capacitações elas já ocorriam de modo regular. Não houve uma capacitação a mais em função da RIPSA. Entendo. Gostaria de comunicar a todos os estudantes dos polos que podem encaminhar as perguntas pelo tutor, tá? Nós podemos responder algumas questões aqui que forem encaminhadas ao vivo e que os usuários usem também o e-mail tv@ifsc.edu.br. Continuando nossa conversa, talvez a gente possa agora passar um pouco sobre a questão dos indicadores que já estão publicados, né? Uma questão muito interessante que foi levantada, talvez você possa, por favor, explicar um pouco sobre as temáticas que a RIPSA adota anualmente. E uma estudante já observou, né, que a temática escolhida para 2010 foi mortalidade infantil. Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto, tanto da escolha das temáticas, quanto a qualidade desse dado no Estado. Então, no caso do Estado, a gente trabalhou da seguinte forma. Cada grupo, né, que a gente chama de comitê de gestão dos indicadores, demográfico, socioeconômico, mortalidade, morbidade, eles apresentaram na oficina de trabalho uma proposta do dado a ser trabalhado para o ano. E foi escolhido a mortalidade para o ano de 2010. Para esse ano de 2011, que a gente já está trabalhando nos dados, que os grupos já estão se reunindo, nós ainda não pensamos em qual temática. A gente tem que pensar numa temática que vai ser importante para a gestão, o que está acontecendo no momento no Estado, mas ainda a gente pensou em saneamento, que é bem importante, mas a gente não chegou ainda a nenhuma conclusão para o ano de 2011. Do nível nacional eu também não conheço. No nível nacional, cada ano eles escolhem a temática que realmente vai impactar na gestão. Por exemplo, no IDB de 2009, que foi publicado em 2010, foi a mortalidade por acidente, né, de transporte. Porque realmente nós temos, e no caso, se a gente quisesse escolher isso para 2011, Santa Catarina é um dos estados com maior mortalidade por acidente de transporte. Então, colocar isso e mostrar quais são as regiões que mais acomete essa situação, para que a gente possa tratar, para que a gente possa trabalhar, realmente é muito importante. Mas nós não escolhemos ainda para o ano de 2011 qual vai ser o tema escolhido. A temática do Estado vai ser a mesma nacional? Não, necessariamente não. Não, porque assim, o nível nacional, tanto é que em 2009, o IDB de 2009, que foi lançado em 2010, no nível nacional, eles escolheram acidente de transporte e nós escolhemos a mortalidade, com foco na infantil, mas ela está abordada também por algumas patologias, não ficou tão focada só na mortalidade infantil. E nós escolhemos a mortalidade infantil por ser o foco e por a gente já estar com um indicador bom
de mortalidade infantil, para a gente apresentar isso para os gestores e percorrer para aquela região que ainda não tem esse indicador no nível desejado, para melhorar esse indicador. Voltando a falar um pouco sobre a interação de trabalho, né, o fomento dos dados, foi nos encaminhada uma questão sobre a atuação do agente comunitário de saúde, né? Eles são em grande parte responsáveis pelo preenchimento das fichas do SIAB, né, o Sistema de Informação da Atenção Básica. Qual é o papel, né, desse profissional na criação de dados e que sugestões você daria para a capacitação dos mesmos? Bem, o agente comunitário de saúde ele tem um papel realmente primordial na base da nossa saúde, né? Porque é ele que está lá na ponta, ele que está vendo o que está acontecendo mesmo na sua realidade. Então ele tem que preencher os formulários do Sistema de Informação da Atenção Básica corretamente, e eles têm capacitação para isso. E esses dados realmente são disponíveis na página. Uma das questões, por exemplo, de Santa Catarina, diferentemente do nível nacional, que inclusive nós utilizamos o SIAB como fonte de dados para a RIPSA, que o nível nacional não utiliza. Por quê? Porque nós temos 100% dos nossos municípios com as equipes de saúde da família. Não com 100% de equipes, mas assim, todos os nossos municípios têm equipe de saúde da família. Então a gente está buscando a melhoria da qualidade da informação utilizando esse dado. Já no nível nacional, eles não conseguem, porque nós não temos 100% no país de equipes de saúde da família. Então nós não temos estados e municípios com 100%. E daí fica mais complicado a utilização desse sistema para a RIPSA no nível nacional. Mas nós no estado resolvemos utilizar esse sistema até para fomentar a melhoria da qualidade da informação. Porque o agente comunitário ele é capacitado, ele traz essa ficha. Agora, eu não tenho a certeza, eu não posso dizer aqui porque eu não tenho capacidade para isso, de dizer se é o agente comunitário que senta na frente do computador e coloca o dado lá, ou se ele traz a ficha preenchida, deixa lá e é um técnico em atividade administrativa que preenche. Eu tenho a impressão de que é um técnico que preenche esses dados nos bancos de dados, que coloca lá os dados. E por isso, novamente, eu enfatizo a importância de quem está preenchendo a ficha saber o que está fazendo. Isso é um fator. O outro fator é esse técnico administrativo que vai estar colocando esse dado que está no papel, transferindo do papel para o computador, saber também o que está fazendo. Porque de repente assim, é melhor deixar uma informação de lado porque não entendeu um número e colocar corretamente e perguntar e dizer, olha, a caligrafia tem que melhorar. É melhor isso do que preencher de qualquer maneira para preencher. E nós sabemos que se o município não preenche o SIAB, ele vai ser cortado financeiramente, então ele não recebe o recurso. Então por isso todos os municípios preenchem e muitas vezes de qualquer forma, para pelo menos receber o recurso financeiro. Então essa visão nós temos que ter na questão da gestão para melhorar essa qualidade da informação. A questão de atualização dos dados depende também do que, Dulce? Tu diz assim, de estar lá disponível no ano de 2007, 2008? Exatamente. Depende do município. O município ele vai colocar a informação e claro, que cada sistema tem um protocolo, cada sistema tem uma forma de trabalhar. Então, alguns sistemas o município preenche essa base de dados, essa base de dados passa para o estado que passa para o DataSUS nacional. Então, muitas vezes essa passagem em alguns estados é mais lenta. Por isso que eu disse, Santa Catarina é privilegiada nessa situação. Nós temos dados mais recentes. Outros estados, quando a gente quer fazer um trabalho científico e quer comparar regiões, e mesmo agora no plano, por exemplo, no plano estadual, se a gente quiser comparar o estado de Santa Catarina com os estados vizinhos e com a região ou Brasil,
muitas vezes para o ano de 2010 a gente não vai conseguir, porque não tem dados disponíveis. Nós temos e os estados vizinhos não têm. Então depende do que. Eu não posso dizer aqui porque eu desconheço todos os protocolos de cada sistema de informação. O que eu conheço é que o dado ele é preenchido pelo município e alguns passam para uma validação estadual para depois passar para o DataSUS nacional. Então esse caminho muitas vezes então ele é mais lento, né? Então não sei assim por que uns conseguem mais rápido e outros mais demorado. Pensando como estamos principalmente falando com gestores, né, profissionais da saúde que atuam especificamente na gestão, a capacitação que os gestores fariam a toda a sua rede, né, a todos os profissionais que atuam com eles, envolveriam que aspectos? Além do treinamento da qualidade da informação, que outras sugestões você daria para manutenção dos dados e qualidade deles? Bem, eu acho que uma sugestão muito importante que eu vejo é o uso da informação. Porque, na realidade, o que a gente percebe é que nós temos diversos sistemas de informação para poder construir indicadores. A RIPSA construiu vários indicadores, mas a gente pode construir outros indicadores. Então, banco de dados não falta. Nós temos para todos os gostos, vamos dizer assim. O que está faltando é o uso da informação. A gente vai trabalhando sem utilizar essa informação, a gente vai apagando incêndio, como se diz, a gente não faz um bom planejamento, a gente não utiliza mesmo o dado. Para que o dado melhore a qualidade da informação, a gente tem que utilizar essa informação. Para que esse banco de dados fique mais robusto, fique com uma qualidade melhor, a gente tem que utilizar esse banco de dados. Como que eu vou saber que o banco de dados ele é falho ou tem uma informação não adequada se eu não utilizo? E o que a gente percebe é justamente isso, assim, a falta de utilização dos bancos. As informações estão aí, estão na internet, é só acessar, mas a gente não utiliza, a gente não acessa. E aí a gente põe várias culpas, mas não acessa. Então, assim, eu dou como dica, se é que isso a gente deve dar, ou conselho, né, que o gestor de saúde utilize os bancos de dados, utilize os sistemas de informação. Antes de fazer um planejamento, vamos olhar como é que está os dados epidemiológicos daquela região, a mortalidade, os recursos, né, quantos profissionais eu tenho, como é que está esse banco de dados, o que eu tenho que melhorar, mas é difícil. É complicado e o gestor realmente, a gente vai sendo levado pela correria do dia a dia e não utiliza os bancos e os dados que estão aí para nós. Como ferramenta, né? Como ferramenta para um planejamento e para uma boa gestão. Inclusive, quando eu tive uma das interações com os polos, né, falando com gestores municipais, fiz um questionamento de quantos conheciam ou já haviam utilizado a RIPSA e uma pessoa de um polo somente me deu retorno, né? Então, infelizmente ainda não é utilizado, né? A gente espera que todos, né, os que estão cursando essa disciplina, os que estão assistindo por interesse na área da gestão em saúde, façam bom uso dessa ferramenta. Falando em uso, Dulce, uma questão que eu queria discutir contigo também. Como a academia, né, as instituições de ensino e pesquisa podem se valer dessas informações e contribuir para a manutenção dos indicadores na rede? Bem, a academia ela pode contribuir muito e está contribuindo, né, conosco, porque a discussão desse indicador, da qualidade, o conceito do indicador, a criação de um novo indicador, porque, como eu falei, nós no Estado estamos utilizando como base os indicadores do nível nacional. Mas a gente pode achar, como já pensamos em alguns indicadores novos para a nossa realidade. Né? Que Santa Catarina precisa estar cuidando, que precisa utilizar um novo indicador? Né? A violência foi pensado, varicela foi pensado, na questão do saneamento não utilizar o banco do IBGE e sim o CIAB, enfim, que daí porque são indicadores diferentes, porque o IBGE pensa na população
e em domicílios, e o CIAB vai pensar em famílias, Pessoas, né, pessoas. Então, tem diferenças que a gente tem que pensar que é um novo indicador. Ele vai ter um conceito diferente, vai ter um uso diferente, uma limitação diferente. Então, a academia, ela traz a oportunidade dessa discussão, balizando, né, teoricamente, esse grupo. A outra questão que a academia traz é justamente o uso, porque, por incrível que pareça, o uso dos indicadores de saúde, ele é muito maior na academia. Porque a gente faz trabalhos científicos, a gente resolve fazer toda uma amostragem de dados epidemiológicos, mesmo da mortalidade. Então, a gente coloca esses dados e a academia que utiliza muito mais os dados do que a gestão. Os municípios, o estado, mesmo a nível nacional, a gente tem os dados, mas não utiliza como a academia. Então, nós somos, por isso, a parceria. A academia vem mostrar a importância, com trabalhos até prontos, mostrando, olha, a gente tem que melhorar aqui e ali. E o Estado, então, agora começando a utilizar melhor esses dados para a gestão. Talvez pensar numa parceria da academia fornecer a capacitação, né? Também tem essa. Para manipular, é o que a gente tem feito aqui, né? Trabalhado os dados, todos estão buscando um nível de especialização para uma melhor gestão em saúde, então vão aprender, né, a acessar, a contribuir. E eu acho que percebi muito nas questões enviadas a ansiedade da transformação desses indicadores em melhorias para a saúde. Né? Até uma questão muito interessante que foi encaminhada é sobre se há algum processo, talvez na RIPSA Nacional, que existe há mais tempo, do encaminhamento ou da disponibilização desses dados na elaboração de leis. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu desconheço, assim, o que acontece, né, na RIPSA Nacional é que alguns indicadores, o estudo desses indicadores e a publicação desses indicadores contribuíram para a gestão e talvez na criação de portarias ministeriais, né? Mas eu, assim, não consigo dizer, hoje não tenho essa informação de quais e que portarias que poderiam ter surgido em função disso. O que acontece, assim, como eu falei, o grupo de trabalho da RIPSA, ele faz um parecer e ele apresenta esse parecer para a gestão. No caso do nível nacional, para o Ministério, passa pelo CONAS. E aí, com isso, começa a fomentar a discussão sobre, como eu falei na questão da mortalidade, a discussão desse indicador. Por que ele está tão ruim? O que está acontecendo? Aí se criou, junto com o Ministério da Saúde, e aí que eu não sei se teve portaria, né, mas me parece que sim, para capacitar principalmente a região norte e nordeste, que o sistema de informação, a base de dados da mortalidade lá era deficiente, principalmente por causa da DO. Da declaração de óbito, porque a declaração de óbito era mal preenchida pelos médicos. Então, eles fizeram capacitação para todos os médicos, eles fizeram manual para declaração, todos os médicos receberam, e esse manual, se não me falha a memória, todos os médicos a nível nacional, não só para a região norte e nordeste. Tudo isso para contribuir a melhoria do dado lá na base. Porque, como eu falei, se nós temos uma ficha bem preenchida, o profissional que vai pegar essa ficha e vai colocar no sistema de informação, fica mais fácil, porque não adianta a gente colocar xizinho ou números ilegíveis, ou simplesmente em campos que obrigatoriamente tem que estar preenchido, aquele campo não está preenchido, ele passa a ser uma mortalidade por causa mal definida, porque ele não foi preenchido. E como eu falei, aquele técnico que está digitando os dados, ele não tem o conhecimento da importância daquele campo, ele simplesmente deixa em branco. Aí no fechar o dado, fica mal definido. Temos uma causa a trabalhar. Né? Posso citar como exemplo do que a RIPSA contribuiu em questões de capacitação, este da mortalidade, porque nós, no Estado, participamos do nível nacional. A nossa participação começou efetivamente final de 2007 e início de 2008.
Então, ali é que eu venho nesse tempo, né, participando e tenho conhecimento, e onde foi batido muito o martelo na questão da mortalidade. Então, outras situações eu sei que vem contribuindo, a questão do acidente, eles tiveram grupos de estudo na questão do meio ambiente, desses desastres naturais, e tudo isso está sendo, com certeza está sendo levado para a gestão, mas eu não tenho informações do que isso trouxe de capacitação, ainda neste momento eu não tenho essa informação. Dulce, falando sobre a questão de atualização, foi comentado séries históricas. Então, as informações disponibilizadas, né, de anos passados são atualizadas, são revistas? Quando se consegue a melhora de algum dado, isso é atualizado no sistema? Sim, como eu falei, que eu estou participando, né, do nível nacional de 2008 para cá, elas são revistas. Então, esses grupos de trabalho, eles se reúnem justamente para fazer esse trabalho. Então, assim, à medida que a gente tem uma informação melhor, ela é revista para trás. Um dos exemplos agora bem clássicos que vai acontecer é a questão do censo do IBGE. Nós temos o censo de 2000 e agora esse de 2010, então são projeções. Então, em alguns casos, eles estão discutindo, neste caso, eles estão discutindo se vai haver um reajuste, um remanejo, uma atualização para trás, no caso do censo, ou não, né? Alguns casos a gente faz uma revisão, no caso o DataSUS, né? Em outros se decide que não vai, porque não vai ter grandes modificações. Não vai modificar o dado, não vai modificar aquele indicador. Então, chega-se à conclusão que não vale a pena fazer todo esse retrabalho. Mas, na grande maioria, é feito, sim, uma revisão. Que bom, isso contribui, né, para a fidedignidade das informações que são disponibilizadas. Como a RIPSA interage com o DataSUS na questão dessa... além da utilização, da criação de indicadores, com o pessoal de trabalho, a equipe de trabalho do DataSUS, para trocar essas informações referentes a dados? Bem, no nível nacional, essa parceria ela é primordial, aliás, em todos os níveis, né? Mas ela é bem atuante no nível nacional e, graças a Deus, aqui no estado nós temos uma boa parceria com o DataSUS regional, eles participam das reuniões. Se a gente tem alguma dificuldade, eles nos ajudam. Nós já tivemos a oportunidade, quando a gente estava falando de capacitação, a gente teve uma oportunidade de usar o próprio laboratório de informática do DataSUS para fazer algumas capacitações lá, então a gente faz essa parceria. O DataSUS promoveu, em parceria com a Secretaria de Estado, capacitação para os conselheiros municipais de saúde, nos sistemas de informação, para o uso do sistema, porque assim, os conselheiros municipais de saúde e próprios conselheiros estaduais, né, eles precisam saber o uso desse indicador para a gestão, porque a gente vai lá, apresenta o relatório de gestão, apresenta a prestação de contas e tem alguns indicadores e vamos usar esse indicador, né? Vamos para poder trabalhar na gestão. Se o conselheiro está munido disso e sabe utilizar esses sistemas de informação, fica melhor a participação. Então também teve essa parceria de capacitação dos conselheiros. Então o nosso trabalho aqui em Santa Catarina, essa parceria do Estado e da RIPSA, né, a participação deles é fundamental e tem uma boa interação. Que bom. Dulce, fechando, né, a gente tem só mais alguns minutos, queria discutir contigo um pouquinho os indicadores de saúde aqui do Estado. Né? A gente sabe que o Estado de Santa Catarina, a região sul como um todo, apresenta algumas taxas, né, números diferenciais com o restante do país, né? Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil é a menor do Brasil. Teria algum outro indicador ou algum outro dado referente à saúde do Estado que serviria como modelo, né? A gestão que é feita aqui, né, serviria como modelo para outros estados, outros municípios? Qual a tua opinião sobre isso? Não, eu acho que nós temos sim. Eu acho que a gente tem vários indicadores que serviriam de modelo e até na área da vigilância epidemiológica eu já comentei que a gente deveria fazer um trabalho
principalmente na questão da dengue. Como que é o estado que era até há 3 semanas atrás o único estado livre de dengue contraída no estado, né? E agora nós temos um caso. Sabidamente que esse caso foi contraído aqui, mas porque os familiares vieram com a dengue, enfim. E esse trabalho, que é um trabalho próximo da vigilância, próximo da população, é um trabalho que eu acho que a gente tinha que divulgar mais. Esse é um dos indicadores, né? E por que a gente não, mesmo sendo um estado livre da dengue, a gente não pode deixar um indicador de lado? Não tem a dengue, não precisamos pensar nesse indicador. Não, temos que ter esse indicador sim, justamente para estar avisando que a gente não quer ser um estado com dengue como os nossos estados vizinhos, né? Nem se falando a nível nacional. Existem com certeza outros indicadores que agora não me vem à memória, mas a gente tem bons dados, nossos dados a gente procura trabalhar, interagir. Quem é o gestor dos sistemas de informação, ele tem uma interação boa com os municípios e a gente consegue ter um trabalho, pelo menos, vamos dizer assim, de razoável a bom, né? Queria encerrar com uma pergunta muito interessante encaminhada pelos estudantes. Quais são as informações mais carentes, né, onde se necessitaria a construção de novos indicadores mais complexos, mais sofisticados, referentes ao estado de saúde da população ou ao desempenho do sistema de saúde? O que ainda não se elaborou, você comentou bastante a importância de criar novos, né? Então, na sua opinião, em que áreas as informações ainda são carentes? Na gestão, né? Eu acho que a área da gestão é uma área carente. São 2 áreas, é a gestão e a vigilância sanitária. Tá, então assim, a vigilância sanitária tem poucos dados, poucos indicadores, né? E a gestão em saúde também tem poucos indicadores. Quando eu falo gestão, eu quero falar assim, na área do planejamento, da capacitação, a gente tem poucos indicadores nesse sentido, tá? A gente poderia criar um indicador, talvez, de quantos profissionais da área da saúde tem capacitação na área da epidemiologia, em alguma área da tuberculose. Esse indicador a gente não tem, que para a gestão é importante. Eu não consigo pensar em todos, mas assim, a gestão em si de recursos humanos, algumas coisas, faltam esses indicadores, né? Eu sei da vigilância sanitária porque a gente está trabalhando bem, essa parceria está muito próxima e eles querem criar indicadores para que a gente possa estar acompanhando, enfim. Pensando nesses aspectos, né, como falamos, um grupo grande de profissionais, como esses gestores podem entrar em contato com a RIPSA, contribuir com ideias, né, eles estão atuando nos municípios, na ponta, né, vão se valer dos dados, vão alimentar as fontes, né? Como é que eles podem entrar em contato com a RIPSA, com a Secretaria do Estado de Saúde e contribuir com essa tão importante temática? Bem, como eu coloquei, a RIPSA é uma rede, ela é aberta, né? Toda rede a gente quer colher frutos e estar em parceria com um grande número de pessoas. Essas reuniões da RIPSA, essas reuniões do grande grupo, elas acontecem 2 vezes por ano. Elas são abertas e eu até já convidei a coordenadora e convido a Vanessa para participar. Quem tiver interesse em participar da rede, como eu falei, ela é aberta. É só encaminhar um e-mail para ripsa@saude.sc.gov.br manifestando interesse em participar e que a gente vai responder e vai interagir. Também através deste e-mail a gente pode estar trocando ideias, trocando informações. É um canal de comunicação, né? Este e-mail é um canal de comunicação. O outro canal de comunicação é o próprio site da RIPSA, que até eu acho que fica fácil de mostrar. Espera aí. Em algum cantinho aqui tem.
Aqui. Acho que se vocês conseguirem, a gente tem o site da RIPSA, para que vocês possam, então, entrar no site, conhecer a rede. Ali tem as informações, como que aconteceu, como que surgiu a RIPSA no estado, tem a história, né? E também tem os dados, para poder estar utilizando esses dados. E com isso vocês podem tirar todas as dúvidas através do e-mail que eu passei para vocês. E vai ser um prazer a gente poder trocar ideias, a gente poder contribuir para essa gestão. E quanto maior a participação, né, dos gestores, melhor vai ficar a nossa rede de informações. Isso a gente não tenho dúvida disso, de que a participação dos gestores, a participação da ponta, as críticas são muito importantes. Eu digo para vocês, eu não tenho vergonha de dizer para vocês, a gente publicou esse DB 2010 e tem falhas com certeza, que talvez vocês vão mandar e-mail dizendo assim, olha, este dado não está bem correto, a gente vai tentar arrumar. Esses dados estão na página por região de saúde, por município. E como eu falei para vocês, na questão dos pequenos números, a gente não deveria estar publicando alguns indicadores porque ficam distorcidos. E nós, na função do final do ano passado, nessa correria de publicar e tal, a gente e continua na página, está disponível, porque o grupo ainda não se reuniu para discutir e vamos tirar e qual vai ser o corte que nós vamos fazer. Então, todos os dados estão disponíveis na página, mesmo com essas distorções, que para nós a gente sabe, é um erro. Mas como o grupo não se reuniu ainda, a gente não conseguiu discutir para ver qual vai ser o corte populacional que a gente vai utilizar, se vai ser 50 mil habitantes ou 80 mil habitantes, no caso, para mortalidade. Então, eles estão lá na página. E sabendo que não é correto deixar um indicador da taxa de mortalidade infantil, por exemplo, para a população pequena, para pequenos números. A gente sabe que é errado e foi para a página dessa forma. Não por ir para a página. Poderia estar na página, mas deveria ter uma indicação de que aquele dado está distorcido. E essa indicação não está. Então, isso eu verifiquei não faz muito tempo que a gente verificou isso e nós não tivemos ainda tempo hábil de fazer essa modificação, de colocar essa observação na página, até como é que nós vamos melhorar essa informação. Então, eu digo isso assim, as críticas são bem-vindas, estamos abertos, quanto mais crítica, melhor vai ficar o nosso trabalho, né? Então, nos colocamos à disposição. Queria citar para você, Dulce, que foi nos mandado também por um dos estudantes, um indicador sobre gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Né? Um gestor preocupado com esses aspectos, né? A RIPSA eu até avaliei, né, antes de trazer que não há um indicador para isso. Então, fica o convite, né, para que contribua, leve a sua ideia, a sua contribuição, a sua visão como gestor para a rede, né, como a Dulce se mostrou como representante muito aberta a receber essas informações. Então, foram discutidos aqui a questão da saúde do idoso, né, indicadores específicos sobre atividade física, né, em todas as áreas há o que se contribuir. Com certeza. O que eu queria colocar, que é importante assim, para que a gente possa construir um indicador, a gente tem que pensar qual a base de dados que a gente vai utilizar. Na questão dos resíduos, a gente tem que pensar assim, que base de dados nós temos, ou vamos criar uma base de dados, para que a gente possa buscar isso, né? Porque a gente não vai conseguir construir um indicador sem uma base de dados. Bem, isso nós estamos falando a nível de estado, mas a nível, muitas vezes no município é mais fácil a gente construir um indicador. Então, esse é o pensamento que o gestor tem que ter, né? De repente, no município, é mais fácil ele, porque não precisa ter um banco de dados robusto, ele faz uma pesquisa. E, inclusive, tinha algumas perguntas aqui a respeito da diferença de IBGE e PNAD, porque são pesquisas. Nós, no estado, também não conseguimos alguns indicadores para desagregar a nível do município, porque são pesquisas. Então, pesquisas, o município também pode fazer algumas pesquisas e, partir daí, então, criar um indicador de saúde para o município. Então, encerramos a nossa entrevista
Muito obrigada, Dulce, pela sua participação, foi muito rico. Eu acho que a discussão vai trazer muitas bases, né, para todos esses futuros gestores trabalharem e atuarem dentro dos seus municípios. A divulgação da RIPSA é muito importante, né? Então é bom saber que essa sensibilização está sendo levada diretamente a esses municípios. Façam uso dessa rede, né? Participem dela, né? Vamos todos trabalhar em prol da melhoria da qualidade, da atualização dos dados. Acessem, né, o sítio da RIPSA disponível, o endereço foi deixado pela Dulce, o endereço de e-mail. As questões que não foram contempladas durante essa entrevista, eu vou me encarregar de discutir com a Dulce e encaminhar para todos nos fóruns do ambiente virtual de aprendizagem. Nós agradecemos muito a presença da Dulce nesse primeiro bloco do programa Falando Sério, né, a nossa gerente de planejamento da Secretaria de Saúde e coordenadora da RIPSA no estado de Santa Catarina, que trabalhou conosco a importância da elaboração de indicadores, o uso dessas ferramentas para o processo de tomada de decisão e gerenciamento das ações de saúde. Nós faremos um intervalo e retornaremos com o segundo bloco do Falando Sério, que trará uma segunda convidada. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada.